E agora a gente conversa com o meteorologista Wanderson Luiz Silva, que conta pra gente então como é que vai ficar essa previsão do tempo para todo o país. São esperadas então pancadas de chuva, especialmente na região sul do país, inclusive com granizo de rajadas e de vento. Essa condição deve se estender para outras regiões do país. Seja muito bem-vindo, bom dia para você. Bom dia, Nicole. Bom dia, Daniel. Bom dia a todos. Então, a gente tem essa condição especialmente para esse iniciozinho de semana. Nessa segunda-feira, a gente tem algumas áreas de estabilidade que já estão começando a crescer, né? No final desse domingo, elas já começam a ganhar força ali entre o Paraguai e a região sul do Brasil. Então, esse alerta de chuva um pouco mais forte, com acumulados de chuvas aí que podem ser mais acentuados, com possibilidade de granizo, rajadas de vento que podem ser fortes também, vale especialmente para a porção oeste da região sul do Brasil, ou seja, oeste do Paraná, oeste de Santa Catarina, oeste do Rio Grande do Sul, até podendo pegar um pouco também o sul do Mato Grosso do Sul, podem ter essa condição aí de chuva um pouco mais forte, né? Tempestades mais fortes aí nesse início de semana, nessa segunda-feira. Wanderson, a chuva começa a apertar, mas quando que a gente deve sentir aquele frio mesmo mais intenso? Então, essas estabilidades começam a ganhar força nessa segunda-feira e ao longo da terça-feira, essas estabilidades elas vão se organizar como um sistema frontal, com uma frente fria que vai estar avançando ali pela região sul do Brasil. Então, à medida que ela avança, na terça-feira já pelo estado do Paraná, ela provoca essas pancadas de chuvas também por toda a região. E a temperatura começa a cair de fato após a passagem da frente fria, quando a gente tem a entrada de uma massa um pouco mais fria. Então, esse friozinho já vai começar a ser sentido ali em praticamente toda a região sul do Brasil, especialmente a partir de quarta-feira. Essa queda de temperatura já vai ser mais acentuada ali na quarta-feira na região sul do Brasil. E na quarta-feira, essa frente fria chega aqui na região sudeste. E, Wanderson, na semana passada a gente teve toda aquela tragédia, né? Mais uma vez, infelizmente, no Rio de Janeiro, principalmente ali na região serrana do Rio. E a explicação era que havia uma massa de ar polar junto com uma frente fria. A gente deve ter uma combinação dessa nos próximos dias? Qual que é a expectativa? Sim, a gente pode ter essa combinação sim, e esse alerta de chuva um pouco mais volumosa, né, com volumes de chuvas aí mais expressivos a partir de quarta-feira, vale para o estado de São Paulo, vale para o Rio de Janeiro também, incluindo a região serrana. Então essa frente fria vai chegar aqui e vai encontrar um ar mais quente e úmido também. Então essa combinação de ar frio com ar quente, né, esse choque, favorece a formação de nuvens carregadas aí que podem provocar chuvas mais fortes. Então já na terça-feira, antes da chegada da frente fria mesmo, todo o estado de São Paulo, sul de Minas, podem ter aquelas pancadas de chuvas ainda antes da chegada da frente fria, mas ela chega de fato na quarta-feira, onde chuvas mais fortes podem acontecer também em praticamente todo o estado de São Paulo, especialmente na Grande São Paulo e no litoral do estado também. E a partir da noite também, na quarta-feira, essa chuva avança para o Rio de Janeiro e ao longo da quinta-feira também pode ter chuvas aí que podem ser, esses totais pluviométricos podem ser um pouco mais significativos no litoral e incluindo a região serrana do Rio também. Wanderson, a gente está acompanhando nos últimos meses as estações um pouco diferentes daquelas que a gente estava habituado. Um verão mais intenso, muita chuva, ou quando teve o frio no ano passado foi bastante intenso. Neste ano, a gente pode prospectar também um inverno mais rigoroso, um outono mais atípico também? Assim, para o inverno a gente está um pouquinho cedo ainda para falar do inverno, a gente não tem ainda a previsão exata, mas para o outono a gente espera ainda uma irregularidade nessas chuvas, especialmente aqui no sudeste, no sul do Brasil, o que está acontecendo muito, né, o que deve ainda acontecer ao longo desses próximos meses, ao longo do mês de abril, maio, também até o final do outono, são chuvas que acabam sendo um pouco irregulares, ou seja, às vezes a gente tem alguns dias consecutivos com chuvas e volumes concentrados em curtos períodos e depois períodos mais secos um pouco mais prolongados. Ela acaba não sendo distribuída de forma regular ao longo dos dias. A gente pode ser que no final da estação a gente tenha lá o somatório dos volumes de chuva da região, podem ser que fiquem dentro da média, dentro da climatologia, ou então até mesmo um pouco abaixo, mas só que essa distribuição irregular, né, essa intensidade, essa frequência, essa intensidade acontecendo de maneira irregular, que é o grande problema e que é uma característica que a gente observou um pouco no verão e que deve continuar ainda no outono também. E, Wanderson, a gente deve ter, por exemplo, essa questão que a gente até comentou ontem, né, Dani, de começar o dia mais frio, a noite mais fria, e aí nesse meio período, quando tem uma temperatura mais alta, acaba fazendo um calorão. É isso que vai caracterizar aí o nosso outono.
Isso caracteriza bastante. Essa semana, inclusive, uma semana que a gente vai ter uma variação da temperatura bastante acentuada no sul do Brasil e no litoral do Sudeste, especialmente Rio de Janeiro e São Paulo. Então, a gente vai ter em São Paulo e Rio um aquecimento grande na terça e na quarta-feira, São Paulo perto dos 30, Rio de Janeiro perto dos 33, 34 graus. E com a chegada da frente fria na quarta-feira, a temperatura despenca. Em São Paulo, na quinta e na sexta-feira, a gente tem essa condição no feriado, né? De um céu mais nublado, mais chuvoso e com temperaturas bem mais baixas. Onde deve dar sol no feriadão de Páscoa, Wanderson? Então, a chuva fica concentrada especialmente no litoral da região sudeste. No interior do Brasil, o sol predomina um pouco mais forte. Essa frente fria, depois que ela avança, né, para a região sudeste do Brasil, ela tem um caráter um pouco mais oceânico, ela acaba avançando mais para o oceano. Então, no interior do Brasil, região centro-oeste, Minas Gerais também, o interior do nordeste do Brasil também, e até a região sul do Brasil, vão ter sol ao longo do feriadão. A diferença são as temperaturas, porque enquanto centro-oeste e nordeste vão estar com sol e calor, a região sul do Brasil, né, após a passagem da frente fria, o tempo vai melhorar, o sol vai voltar no feriadão, só que lá vai estar fazendo frio, na região sul do Brasil. E aqui no litoral do Sudeste, São Paulo e Rio de Janeiro especialmente, com chuva e temperatura um pouquinho mais baixa aí, pode-se dizer um friozinho também na sexta-feira, no feriado. A gente segue acompanhando, então, e monitorando aqui na CNN como é que fica essa previsão do tempo, quais são os alertas também durante a semana. Obrigada, viu, Wanderson Luiz Silva, que é meteorologista. A gente conversou aqui com ele agora ao vivo. Obrigada e bom fim de semana para você. Obrigado, bom domingo.